meu Pai. Meu Deus, eu apresento a Ti, Senhor, este óleo, Pai, o óleo da unção, Senhor, que quando as pessoas colocarem no alto da cabeça, meu Deus, que toda enfermidade seja tirada, seja arrancado, através, meu Pai, deste perfume, Deus. Meu Deus, eu abençoo e consagro cada partícula, cada molécula, Pai. Meu Deus, que seja, meu Pai, representa, meu Pai, aquele perfume daquela mulher que derramou, meu Pai, o alabastro aos teus pés, Senhor, e o Senhor a abençoou. É o que eu te peço e te agradeço e abençoo e consagro em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou dar para minha mãe. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Hoje é mais um dia que o Senhor nos concedeu para nós ficarmos alegres, agradecer, né? Hoje, Dia Internacional da Mulher, né? Hoje, 8 de março de 2026, Dia Internacional da Mulher. Então, nós temos um motivo muito bom para estarmos aqui alegre, confraternizando esse dia, porque a palavra diz o quê? Que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Aleluia. Então, sem mais delonga, né, eu gostaria de homenagear uma mulher, ou as mulheres, né? Gostaria que a irmã Áurea estivesse aqui, porque ela ia representar as mulheres de oração, as mulheres de oração desse país, né? As mulheres que oram, as mulheres que clamam pela sua família, as mulheres que estão sempre, né, com os joelhos dobrados, pedindo, porque nesse mundo que nós estamos vivendo de dias maus, nós temos que viver de joelhos dobrados, verdade? Pela nossa família, pela nossa vida. Então, como hoje é Dia das Mulheres, nós observamos que não podemos desanimar, né? Temos que viver juntas, orando, porque nós somos a coluna do lar, né? Nós somos a coluna da casa. Então, eu vou chamar aqui agora a irmã Sidneia, que ela vai vir aqui à frente e ela vai representar não somente as mulheres que oram, mas principalmente as mulheres que ouvem a voz de Deus, que ouvem a resposta de Deus, né? Porque nós oramos a Deus, mas muitas das vezes a gente não entende quando Deus está falando. A gente não entende, né? Às vezes a gente quer no nosso tempo as coisas, é verdade? Mas a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Sidneia pode estar aqui à frente para estar representando essas mulheres que oram, mas também que ouvem as respostas de Deus. Amém? Ela vai ler 2 Crônica 7, versículos 14 a 16. Se o meu povo que me chama pelo nome e humilhassem e orarem e buscassem converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos atentos e os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome, perpetuamente nela
tinha dado e fez habitar nela os seus filhos de Israel. Amém. Então, as mulheres, elas oram, elas são as colunas da casa, mas ela também ouve a resposta de Deus para poder governar o seu lar, governar a sua casa, governar a sua família e governar a sua vida, porque nós precisamos, para ser exemplo, não é verdade? Então nessa hora, vou chamar aqui a irmã Márcia, que vai estar representando aquela mulher que ouviu a voz de Deus e ouviu que neste Evangelho da Graça, este Evangelho da Graça, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, que a nossa aliança é com Jesus Cristo. Então nós não podemos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e seguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Este é o nosso Evangelho da nossa realidade. Ela vai ler 1 Coríntios 3, versículo 10 e versículo 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto e fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o que é Jesus Cristo. Amém. Ninguém no Evangelho da Graça pode pôr outro fundamento. E é fundamento? É alicerce. Para a casa estar edificada, firmada, o nosso Evangelho é firmado em Jesus Cristo, ressuscitado. Aleluia. Então, eu represento a mulher que ouviu a pregação do Evangelho da Graça, entendeu e proclama pelo mundo afora o Evangelho da Graça, o Evangelho da nossa salvação. Então, represento pelo livro capítulo 16 de Atos, que lá conta uma história da Lídia, uma mulher chamada Lídia, que ali Paulo, que é o único pregador do Evangelho da Graça, ele passou ali em Filipos, e ali havia uma reunião de mulheres, e dentro daquela reunião de mulheres havia uma chamada Lídia, que ela vendia tecido de cor púrpura. Então ela ali prestou atenção no que Paulo pregou, e ela se converteu ao Evangelho da Graça e levou esse Evangelho para casa, para a família. Vocês vão encontrar essa história no capítulo 16 do livro de Atos. Amém? E hoje também não poderíamos deixar de homenagear a mulher que todos sabem, todos falam e todos dizem que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia edifica o seu lar. A mulher sábia edifica a sua família. A mulher sábia edifica a sua casa com a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus não existe casa edificada, não existe casa firme. Então é pela palavra de Deus que nós edificamos o nosso lar, a nossa família e a nossa vida. Aleluia. Então a pastora, ela está convidada a vir aqui para compartilhar com cada um de nós este versículo que é Provérbios 14, do 1 ao 3, depois 16 ao 19, que fala sobre a mulher que edifica a sua casa na palavra de Deus. E logo após, ela vai orar
ela vai orar por todas as mulheres do Brasil. Não importa se ela é cristã ou não, mas ela vai fazer uma breve oração pela mulher, as mulheres do Brasil. Ela vai também, na pessoa dela mesmo, que é a pastora Joana Guerreira, e na pessoa da nossa coordenadora, né, pastora Cristina Boaventura, ela vai orar, fazer uma breve oração, homenageando as mulheres do Evangelho Quadrangular. Amém? 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 Amém. Boa noite, igreja. A paz seja com todas. Amém? Glória a Deus. O versículo 1 de Provérbios 14 diz assim: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. No 2, o que anda nas suas sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Versículo 3: na boca do tolo está a vara da soberba, mas os sábios do sábio preservá-lo-ão. E agora vamos lá no 16 ao 19. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira, fará doidices, e o homem de mais imaginações será aborrecido. O 18: os simples herdarão estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. E para encerrarmos, os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. Amém, aleluias, glória a Deus. Vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos, né? Vamos estender as nossas mãos para esse bairro, né? Abençoar a vida de cada mulher, né? As mulheres que estão aqui representando os seus lares, representando a sua família, mulheres sábias, mulheres abençoadas, mulheres incansáveis, mulheres empoderadas, mulheres que têm lutado pelas suas famílias, que não têm desanimado, porque a palavra de Deus, ela diz que aqueles que não oram pelos seus é pior do que o incrédulo. E nós estamos aqui nessa tarde, meu Deus, para entregar a nossa família nas tuas mãos. Meu Deus, eu quero orar nesse momento por cada mulher que se encontra aqui representando a sua casa. Mulheres, como dizem Provérbios 14, diz que as mulheres sábia edifica a sua casa e a tola ela destrói. Mas nós somos mulheres sábias, nós queremos abençoar nossa casa, a nossa família, queremos clamar pelo nosso Brasil. As mulheres que neste momento se encontram desanimadas, meu Deus, vai lá, toca com teu poder, Senhor, e reanima, meu Pai, dá ânimo a essas mulheres, Senhor. Não deixe que as lutas do dia a dia, Pai, venha desanimá-las, mas que o Senhor possa, meu Pai, fortalecer a cada uma, meu Pai. Meu Deus, visita os lares agora, aquela mulher, meu Pai, que hoje ela esperou receber um abraço dos seus familiares, ou ao menos uma palavra. Meu Deus, que eu te peço que o Senhor a sustente nesse momento. Aquela mulher que se encontra decepcionada, mulher que se encontra
encontram sofrendo nos lares, sofrendo abusos sexuais, sofrendo abusos com palavras, meu Pai, que não edifica. Meu Deus, sustenta as tuas filhas, Pai. Vai visitando os lares de cada uma, visita os lares, meu Pai, de cada família. Meu Deus, visita, meu Pai, a nossa coordenadora, Senhor. Meu Deus, visita as mulheres evangélicas, aquelas que não são evangélicas, que nesse momento, meu Pai, necessita de um abraço, de uma palavra, em nome de Jesus, Pai, que Tu venhas sustentá-las, fortalecê-las e jogar por terra todo desânimo, tirar tudo que não provém de Ti, Pai. Toma a vida das Tuas servas em Tuas mãos, que o Senhor fortaleça, Pai, que o Senhor dê a elas, meu Pai, a sabedoria que vem do alto, Pai, que o Senhor venha tocar com Teu poder e alcançar, meu Pai, cada mulher, Pai, pois eu entrego, meu Pai, nesse dia de hoje, cada vida em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, toma, meu Pai, essas mulheres que se encontram aqui nessa noite, Pai. Sim. Meu Deus, elas buscaram, então estão aqui buscando, meu Pai, a Tua verdade, a Tua palavra. Elas deixaram os seus lares para estar aqui Te adorando. Mulheres como Maria, que escolheram a melhor parte, e a melhor parte, Senhor, é Te adorar, é Te bendizer, é engrandecer o Teu santo nome. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, que foi estar aos Teus pés, ouvindo a Tua palavra, Deus. Pois eu entrego cada vida nas Tuas mãos, Senhor. Entrego as famílias das Tuas servas em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, que Tu venhas visitar aquela que se encontra enferma, Senhor. Enferma no corpo físico e enferma na alma, Pai. Meu Deus, que o Senhor dê uma injeção de ânimo, meu Deus, e fortalece, Pai, as Tuas filhas. É o que Te pedimos nessa tarde, entregando cada mulher, meu Pai, quadrangular em Tuas mãos, entregando aquelas que também não são quadrangular, meu Pai, mas que servem ao Senhor, que fazem a Tua vontade, Pai. Eu entrego tudo em Tuas mãos nessa noite. É o que Te pedimos e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas para Deus. Enquanto a pastora distribui esse louvor aí, vamos estar lembrando, falando. Está te ligado? Não, está ligado. Dá uma olhada aí. Baixo. Está baixo? Vê se está baixo aí. Dá uma. Eu acho. Caiu. Caiu, foi colocar no lugar. Por isso que está assim. Enquanto isso, enquanto vai estar sendo distribuído um louvor para nós estarmos louvando juntos, louvando juntos, nós lembramos que as mulheres, ela evoluiu muito, As mulheres evoluiu muito, porque as mulheres, ela antes não tinham direito de muita coisa, Muito tempo atrás não tinham direito nem de votar, Não tinham o direito nem de votar. Então, nós temos que entender que nós evoluímos, nós ficamos com o direito, Nós avançamos muito no direito, porque a mulher, como todo ser humano, a mulher tem direito a uma vida livre de violência. Nós temos visto muito a violência contra a mulher. E é muito tipo de violência, não somente física, mas a psicológica, a moral, a sexual, muito tipo de violência. Então, nós temos essa afirmação por óbvia e de aceitação geral, mas é de conhecimento também geral, que existe violência contra a mulher em todas as classes sociais. Não é só na classe humilde,
mas em todas as classes sociais há uma violência contra a mulher, né? As violências são patrimonial, existe muita violência por causa de herança, por causa de dinheiro, existe muita violência sexual, psicológica, né? É igualmente sabido que um grande número de mulheres, né, vítimas de seus parceiros, de seus maridos, namorados, companheiros, não é verdade? Então elas sofrem muitas das vezes calada, elas não têm coragem de denunciá-los, ela não tem coragem de denunciar, né? Não tem coragem de falar, sofrem caladinhas, e assim caladinhas muitas delas perecem, e às vezes a gente vê notícia, né? Fulano, aconteceu isso, aconteceu. Aí eu penso, mas por que fulano? Ninguém sabe, ela não fala, né? Não é questão de sairmos falando da nossa vida para todo mundo, né? Porque ninguém vai resolver, mas nós temos os órgãos certos para procurar, né? E temos o nosso quarto secreto para orar a Deus, para mudar a nossa vida, não é verdade? Porque temos que sempre ir àquele que vai resolver, e Deus deixou o órgão, né, aqui no mundo para isso. Então, mas já foi pior, né? Hoje esse quadro começou a mudar, né? Há muito tempo começou a mudar com a promulgação da lei número 11.340, né? A Lei Maria da Penha, que enquadrou os violentos, né? Aqueles que na surdina, na calada da noite, maltrata, humilha, não é verdade? Então, foi sancionada a lei número 13.104/15, que inclui o feminicídio, mulheres na lista de crimes, né, hediondos, porque há variedade de tipo de crimes. Mas hoje nós vamos falar para essas mulheres o que está escrito nesse louvor, né? Vamos cantar para todas as mulheres neste dia. Nós não somos cantores, nós somos adoradores. Então o que importa é falarmos o que está escrito, né? Vamos estar escrito e vamos falar. Vamos, as mulheres que podem, vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus dizendo assim: Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer
princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso, né, irmão? Então, já caminhando para a finalização desta parte, podemos sentar, porque vamos lembrar rapidamente de uma mulher muito importante da Bíblia. Esta mulher se chama Ruth. Esta mulher, ela representa a mulher fiel, a igreja fiel, o corpo de Cristo fiel. Ela representa aquela que não olhou para a circunstância, que não olhou para ela, mas ela olhou para o Deus da vida dela. Esta mulher, Ruth, ela era da terra maldita, terra de Moabe. Mas houve uma história, porque Deus, quando Ele quer, Ele nos busca aonde nós estivermos. Não importa aonde nós estejamos, não importa se o homem aponta, não importa. Mas Deus, quando tem um propósito na nossa vida, Deus nos alcança aonde nós estivermos. Então houve uma história de Ruth, que foi no tempo dos juízes. O tempo dos juízes, que estava sendo julgado ali, porque havia um rei que foi escolhido pelo povo, o rei Saul. E ali chegou o tempo do julgamento dos juízes daquele tempo. E aconteceu que uma família, Elimeleque, chamado o homem da casa, chamado Elimeleque, com a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, eles eram da terra do pão. Belém significa terra do pão, e eles estavam ali na terra do pão. Mas nós temos que entender que há dias na vida da gente que é dia de escassez, é dia de problemas. Nem sempre, todos os dias, flores. Então, aquela família que era de Israel, era dali da terra do pão. Houve ali um período de fome por causa dos tempos dos juízes. Houve aquele período de fome, e aquele chefe de família falou: vamos sair daqui, vamos sair daqui. E ele foi com a sua família para a terra de Moabe. Ele foi para ali, para a terra de Moabe. Moabe era uma terra de pessoas que naquele tempo falava que eles eram malditos, não faziam parte daquela aliança de Israel. E ali chegando em Moabe, num período de quase 10 anos,
Aconteceu que ela perdeu o seu marido. Noemi perdeu o seu marido. E os seus 2 filhos, casou-se. Mas acontece que, logo depois, Noemi perdeu os seus 2 filhos. E ela ficou viúva de marido e dos filhos. E as suas 2 noras, Orfa e Ruth, ali também viúvas junto com Noemi, não tinham o que fazer, porque naquele tempo viúvas, elas viviam de migalhas, viviam do que davam para elas. Aconteceu, como Deus tem propósito, Noemi ouviu dizer que lá em Israel, lá em Belém, estava tudo bem. Voltou a frutificar. Voltou a prosperidade em Israel. Daí, Noemi falou: eu não tenho mais nada, eu não tenho marido, eu não tenho filho. Eu vou voltar para onde tem o meu alimento. Porque naquele tempo era costume, quando se tinha uma viúva, o parente do marido tinha a obrigação de sustentar. Então ela disse: eu vou voltar lá para a minha terra. Lá está tendo pão. Lá está tendo pão. Lembre-se que quando Jesus se manifestou, ele disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Então, Noemi chegou e ajuntou as suas 2 noras e falou para elas: minhas filhas, voltem para a sua casa, para a sua família, porque eu estou voltando para Israel. Vocês fiquem com as suas famílias, porque eu vou voltar para os meus. Daí, uma das noras disse: não vou voltar não. Aí a outra também, porque a outra disse que não ia voltar, ela disse: não, eu vou para a senhora. Mas aí Noemi disse para elas: minha filha, pela minha idade eu não vou ter mais filhos para casar com vocês. Eu não tenho parente na minha terra para casar com vocês. Vocês têm que permanecer no seu ambiente, com seus parentes. Daí elas choraram, porque elas eram amigas da sogra. Então choraram, e ali aconteceu que a órfã, uma delas, foi convencida a voltar para a sua família. Eu vou voltar. A senhora tem razão. Não tem por que eu ir para uma outra terra. Até porque naquele tempo existia a maioria do povo, era politeísta. O que é politeísta? Adoravam vários deuses. Mas em Israel era monoteísta, era um só Deus. Porque foi dito: ouve Israel, eu sou o teu único Deus. Então aconteceu que quando ela foi falar com Ruth, a sua cunhada, ela já se decidiu. A sua cunhada já se decidiu. Então estou no versículo, vou ler até o 16, estou no versículo 14.
choraram juntas mais uma vez, e Orfa se despedia da sogra com um beijo, voltando para a casa de sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. 15. Pense bem, disse Noemi a ela, sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, está vendo? Aos seus deuses, porque eles eram politeístas. Volte também com a sua cunhada. Versículo 16. Mas Ruth respondeu, não insista para que eu abandone minha sogra, pois quero ir aonde a senhora for e viver aonde a senhora viver. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Então Ruth escolheu a primeira parte, que é ter um único Deus, aquele que é o pão da vida. E Ruth foi com Noemi para Israel. E como hoje a história fica aqui, a conclusão dessa história é que Ruth se tornou da família de Israel por fidelidade. O seu Deus é o meu Deus, e o seu povo é o meu povo. Pois ela era moabita, terra maldita, se tornou bisavó de Davi. Ruth se tornou bisavó de Davi. Agora olha o mistério. Em Isaías 11, ali vem contando a história do renovo. O renovo. O que é o renovo? O renovo é aquele que viria da linhagem de Davi para ser o verdadeiro rei, porque o Davi foi o rei escolhido, o rei que todo mundo sabe a história de Davi, que ele foi mandado lá, na casa de Jessé, para escolher ele para ser o rei. E ele foi o rei de Jerusalém, do templo. Ele foi o rei, foi mandado ele para fazer o templo, mas não foi feito o templo por Davi, foi feito por seu filho Salomão. Mas pela linhagem de Davi veio Jesus. Por isso, quando vocês ouvirem essa expressão que tem muito na Bíblia, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus não é filho de Davi, é da linhagem de Davi. Tá bom? Vocês encontram em Isaías 11. Então ela se tornou bisavó de Davi, porque Davi é da linhagem do verdadeiro rei, que é Jesus Cristo. Deus, dele veio o renovo, o segundo rei, que reina para todo sempre. Davi reinou por algum período, mas dele veio o renovo, aquele que reinou e reina para todo o sempre. Amém? Então, eu quero compartilhar com vocês nesta hora esse momento de amor, não somente de dia de mulher, mas de dia do povo de Deus. Nós venhamos todos dizer: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Que nós sejamos verdadeiros adoradores do verdadeiro Rei da Glória. Amém? Eu vou estar distribuindo uma lembrancinha da nossa escola bíblica para as mulheres que estão aqui, e vou passar o microfone para a nossa pastora, enquanto eu vou dar a lembrancinha.
ela vai prosseguir o nosso culto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem tomou posse aqui dessa palavra nessa noite? Ruth, ela não era da linhagem de Noemi. Ela era de uma outra linhagem, né? E Ruth, ela escolheu ficar com o Deus de Noemi. Aonde, quando eles saíram para outra cidade, lá naquela cidade havia o rei Boaz. E Ruth se tornou a esposa dele. Por isso que Ruth se tornou da linhagem de Davi. Ela entrou para a genealogia de Jesus. Amém? Glória a Deus. Né? E que essa palavra, né, foi uma escola dominical, mas foi mais uma mensagem. Né? E que Deus possa ter falado ao coração de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Irmã Áurea, chamar a senhora aqui à frente para fazer uma oração, para darmos início ao nosso culto. Sidineia, se prepara. Vai treinando durante a semana. Vai treinando em casa. Pega uma boneca, coloca à frente, né? E vamos fazer o ID de Jesus. Eu? A paz do Senhor para a igreja. Hoje nós estamos no dia. Igreja, eu sei que aqui tem pessoas da Assembleia. A paz do Senhor é momento também. Mas o lema da nossa igreja é: a paz seja convosco. Por quê? Quando Jesus... Inscreva, deixe seu like.